que poderia contar para você. Eu acho que dentro do contexto do que a gente está fazendo, eu vou tentar contar histórias que estão entrelaçadas com a minha vida, né? Que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando, né? Da minha história. Tem uma história em particular que ela nasceu de uma necessidade muito grande de integrar os fatos da minha vida, de perceber como todas as coisas, sem exceção, foram úteis e me trouxeram até aqui. E como nenhuma delas foi perda de tempo, como tudo foi necessário. Lançar luz mesmo sobre os momentos mais difíceis. Eu acho que quando a gente integra todos os acontecimentos da vida, a vida se ilumina. E a gente começa realmente a entender que se não fosse cada coisa, mesmo as mais amargas, nós não seríamos o que somos. E aí, pensando nisso e querendo transmitir isso, uma vez eu criei uma história. Que foi o seguinte, um conto de fada. Eu atualmente falo bastante sobre storytelling, tem até um curso sobre isso, e eu falo disso, de você ter algo a dizer, e conhecer um pouquinho do estilo dos contos de fada, saber criar as suas próprias histórias. A Zara adora participar. Eu adoro cachorro, pode deixar ela aqui que ela é muito bem-vinda. Então eu criei essa história. Era uma vez um príncipe, que ele chega num reino, e o rei diz: salve a minha princesa que foi capturada por uma bruxa. E essa bruxa se transformou num dragão poderoso. E esse dragão fica guardando a torre de um castelo e não deixa que ninguém a salve. Diz a lenda que um príncipe viria e salvaria minha filha, pode ser você. Aí o príncipe, que era um homem muito justo, muito bom, mas apenas um garoto, né, montado no seu cavalo, ele diz: isso é nobre, justo e bom, portanto eu vou fazê-lo. E parte imediatamente na direção da torre do castelo para salvar a princesa, mesmo sabendo que do outro lado havia um dragão. Só que quando ele começa a caminhar, nos primeiros passos da sua caminhada, ele encontra um pássaro que havia sido ferido por uma flecha. E ele fica muito comovido com a dor daquele pássaro, ele desce, apeia do seu cavalo, mesmo tendo pressa, ele apeia do seu cavalo, vai lá e com todo o cuidado consegue retirar a flecha daquele pássaro, consegue fazer um curativo, cuidar dele, até que o pássaro consegue voltar a voar. Aí, muito agradecido, esse pássaro vira para ele e diz: você é tão bondoso que essa flecha que você tirou de mim está imbuída de poderes mágicos. Quando você estiver enfrentando um obstáculo muito grande, que parece maior do que você, guarde essa flecha e a use, que ele vai te ajudar a vencer todos os obstáculos. E o príncipe então guarda essa flecha e leva com ele, e continua caminhando. Lá pelas tantas ele encontra um homem que era um frei de uma determinada igreja que ficava ali próximo, vivia naquela região, e que tinha um conjunto de chaves penduradas na sua cintura. Só que ele havia se distraído na estrada e tinha caído prisioneiro de uma armadilha para ursos. Estava ali preso e imobilizado e não conseguia se movimentar para tentar abrir o cadeado da armadilha. Machucado, inclusive, não conseguia. E aí o príncipe, mais do que rapidamente, vai ali e pega aquelas chaves da cintura dele até encontrar uma que abre o cadeado daquela armadilha. E consegue desmontar a armadilha, o atende, faz os curativos até que ele esteja melhor. Apesar dele ter pressa, ele atende aquele homem até que ele esteja melhor. E aquele homem, muito agradecido, diz: olha, a sua bondade imbuiu essa chave de poderes mágicos. Você imbuiu essa chave de poderes mágicos. Portanto, leva essa chave com você. E quando houver uma porta que esteja muito difícil de ser aberta, você deve usar essa chave, que ela abrirá diante de você. E o príncipe, mais uma vez, pega a chave, coloca na sua bolsa e continua caminho. Mais adiante ele encontra uma senhora, e essa senhora parece que estava tentando coletar sementes e havia mordido uma dessas sementes e engasgado com ela. E estava ali sufocando, sem conseguir respirar. E ele, apesar de estar com pressa, não pode deixar de atender essa senhora. Desce do seu cavalo, vai lá e consegue fazer com que ela jogue aquela semente para fora. Consegue fazer com que ela cuspa a semente e volte a respirar, ela estava sufocando. Aí ela diz: olha, essa semente que me impedia de falar vai dar para você a palavra. Você é tão bondoso que você imbuiu essa semente de um poder mágico. Na hora em que você necessitar de ter uma palavra e não a tiver, não a encontrar, coloque essa semente contra o seu coração, que ela te dará as palavras que você necessita.
príncipe guarda a semente e segue o seu caminho. Até que lá pelas tantas, depois de muito caminhar, ele vira uma curva e lá está o dragão poderoso guardando a torre do castelo. E ele tem uma luta terrível contra aquele dragão, mas o dragão é muito maior, muito mais poderoso que ele sente que vai ser vencido. Aí ele lembra da flecha que o pássaro lhe deu. E na primeira oportunidade ele lança aquela flecha que vai atingir o coração do dragão, que tomba morto. E aí ele, muito feliz, se dirige à torre, mas a torre estava poderosamente trancada por vários cadeados. E a princesa presa lá dentro. E aí ele não sabe como fazer para abrir aqueles tantos cadeados, ele lembra da chave que o homem, que o frade lhe deu. E toma essa chave e vai abrindo todos os cadeados com essa chave. Ela abre todos. E ele pode finalmente entrar na torre. Quando ele sobe ávido a escadaria da torre, chega lá em cima e encontra a princesa. Automaticamente se apaixona por ela e ela por ele. E pensa, ele deve ser o príncipe da lenda que ele viria me salvar. Mas pode ser que não. Pode ser que a bruxa tenha se transformado num príncipe, já que ela tem esses poderes, só para me enganar e para me levar ainda mais distante da minha terra e da casa do meu pai. Então eu não posso aceitar assim de primeira, ele tem que ter a senha. Ele tem que me dizer a frase que me convença que ele é realmente o meu príncipe encantado. E ela diz, diga a frase, para que eu saiba que é você a pessoa que veio me resgatar. E ele não sabe qual é a frase. Depois disso tudo. Ele lembra da semente que a mulher lhe deu. E coloca essa semente contra o coração e as palavras que ele conhecia, mas não sabia formulá-las, vêm aos seus lábios. E ele diz, princesa, eu vim até você por um caminho reto, com o coração aberto e com um grande amor como direção. E é assim que eu chego aqui e venho resgatá-la. Por um caminho reto, com o coração aberto, ao longo de todo o caminho, e com grande amor como direção. E ela reconhece que essas são as palavras corretas, e eles se unem e são felizes para sempre. Que lindo. Mas é lógico que se ele tivesse deixado de atender uma pequena necessidade no meio do caminho, ele não teria as armas para poder abrir aquela torre e atingir o seu sonho. Um ser que estivesse sofrendo, o coração teve que estar absolutamente aberto o tempo todo, para que ele pudesse atingir o seu grande amor, que era a sua direção. E eu gosto dessa história porque às vezes a gente está na correria e tem uma coisa pequena, um animalzinho na rua sofrendo, uma planta que você sente que não foi regada, não tenho tempo para isso. Se eu não tiver para isso, eu não vou ter para nada. Porque essa chave vai me faltar para abrir uma porta lá na frente. São as construções. São as construções que te levam a ser digno. Porque, na verdade, nós viemos aqui para deixar uma trajetória humana, um rastro humano no mundo. De tal maneira que quem passe por nós, veja esse rastro e diga, por aqui passou um ser humano. Dizem que na escola pitagórica, o museu pitagórico, quando os discípulos de Pitágoras passavam pelas ruas de Crotona, sem ter nenhuma identificação, só pela maneira como eles agiam, as pessoas diziam, lá vai um pitagórico. Por ali vai um pitagórico. E a gente tem que ter essa busca de que as pessoas possam dizer, por ali vai um ser humano. Olha o rastro, olha o trilho que ele deixa no caminho. Ele deixa um mundo melhor do que aquele que ele encontrou. Nas pequenas coisas. Portanto, logicamente, a soma das pequenas coisas dará uma vida digna. Esse é um dos contos que eu gosto bastante. É seu? É meu. E é lindo. Eu não conhecia. Assim, eu acho que eu já tinha escutado você contar, mas eu não sabia que era seu esse conto. Você escreve muito bem, né? Suas poesias. Bom, se eu escrevo bem, eu já não sei dizer. Mas você escreve? Mas eu crio histórias às vezes, porque às vezes é tão sugestivo, às vezes a gente olha para a vida e ela parece uma história. Uma história. Você tem um filósofo em especial que fala, esse foi aquele que mais marcou em mim? Um livro, uma coisa que mais marcou todos esses seus anos de estudo? É muito difícil dizer né? Mas com certeza houve alguns que me marcaram muito. Com certeza, do ponto de vista da filosofia ocidental, é Platão. Os diálogos platônicos são qualquer coisa de sensacional. Você mergulha naquela, porque ele é tão lógico, o argumento é tão perfeito, ele segue uma sequência mental muito perfeita, um silogismo perfeito. E ao mesmo tempo ele é muito mítico, porque tem mitos, tem momentos em que ele entra
a contar mitos que são uma representação perfeita da situação humana. Eu costumo dizer que o mito da caverna explica a situação humana desde a máxima ignorância até a máxima sabedoria. Está tudo ali num mito. Ele é muito criativo para mitos. Então ele tem muitas ferramentas para trazer uma mensagem para o nosso coração. E traz coisas sensacionais. As coisas mais maravilhosas que eu já vi na filosofia, com certeza eu vi nesses diálogos platônicos, me marca muito. Mas também gosto muito da filosofia oriental, gosto demais. E tem um livro indiano, em especial, que é um livro sagrado, que é o Ramayana, que eu considero o livro mais lindo que eu já li na minha vida. O Bhagavad Gita é uma parte do Ramayana? É uma parte do Mahabharata, Mahabharata. que é um outro livro indiano, Isso que é lindíssimo também. Porque eu li o Bhagavad Gita e você fala de uma parte da discussão, e eu falo que aquela discussão, né, que é o meu inimigo interno, é aquela confusão toda, mas aquela parte que você conta aquela história que eu acho linda, do Arjuna quando vê o pássaro, quando ele vai atirar, acho linda essa história. É muito bonito, isso é parte do Mahabharata, né? O momento em que os príncipes estão sendo educados por Drona, que era um grande arqueiro, era o maior que havia no reino, em Hastinapura. E aí os príncipes são colocados para treinar arco e flecha com ele. E aí Drona coloca um pássaro de madeira numa árvore. E ele vai chamando os príncipes, pede que eles apontem para tentar atingir o olho do pássaro. Era um pássaro de madeira, com um olho muito bem desenhado, né? Ele queria que eles atingissem o olho do pássaro. E aí os príncipes armam o arco, ele diz, para agora, antes de disparar a flecha. Me diz o que você está vendo. Eu estou vendo uma árvore, o céu azul, os pássaros voando, o pássaro e o olho do pássaro. Ele diz, não dispara. Aí vem outro, faz a mesma pergunta, mesma coisa, estou vendo o céu, a terra, os passarinhos, as folhas se mexendo, não dispara. Até que num determinado momento vem Arjuna, o príncipe, o poderoso. Ele arma seu arco e flecha para poder atingir aquele pássaro. Drona diz, antes de atirar, me diz o que você está vendo. O olho do pássaro. Que mais? Mais nada, só o olho. E aí ele diz, pode disparar. E ele dispara e vai exatamente no olho. Capacidade de estar inteiro naquilo que se faz, inteiro, sem reservas. Eu tenho um poema que eu gosto bastante dele, que se chama Sem Reservas. Senhor, sonhai comigo sem reservas, sem limites, porque tu sabes, e um dia eu saberei, que sem dúvida serei aquilo em que tu acredites. Sem reservas, sem limites, inteiro naquilo que você se dispõe. A cada coisa, a cada momento inteiro. Como dizia Carl Jung, corpo e mente juntos em tudo que você faz. Eu costumo dizer corpo, mente e alma juntos em tudo que você faz. Aqui é um lugar que eu fico assim. Acho que aqui é a minha melhor versão. E eu tento levar ela para... Eu escutei você falando também sobre alguém que perguntava assim, eu não me lembro mais o nome, mas por que ele era tão presente? Ele falava assim, porque quando eu descasco, você vai me contar essa história também, quando eu descasco uma laranja, eu estou descascando uma laranja, né? A gente está presente em cada momento da vida da gente. Isso. Essa é uma história que é só isso mesmo que você falou, né? Um mestre que era muito sábio, e perguntaram a ele por que ele era tão sábio. E ele disse que quando eu descasco uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Toda a minha consciência está na casca, na faca, no fruto, todo eu estou aí. Que me lembra uma outra história muito bonita do Ramayana, que se você me permitiu, emenda. Professora, vou te permitir. E nossa plateia, você tirar uma foto dessa plateia, me conta. Essa história me lembrou nesse contexto porque mostra como são os seres que têm foco. Eles têm foco externamente, essa concentração, que dentro deles existe uma concentração muito grande no sagrado, no seu nome interno, nessa essência divina que todos nós temos. E essa passagem da história do Ramayana é a passagem mais conhecida e mais bonita. O príncipe Rama tinha lutado para recuperar a sua esposa, que tinha sido roubada por um ser meio demoníaco, que era Ravana. E ele conta com a ajuda de um macaco muito especial, enorme, chamado Hanuman.
E esse Hanuman chega a salvar a sua vida, inclusive, a uma certa altura da história. É muito fiel a ele. Aí chega um determinado momento que Rama, que era o próprio Deus Vishnu, resolve encerrar a sua trajetória na Terra e voltar para os céus de Vishnu. E aí ele vai despedindo de todas as pessoas que ele tinha encontrado na Terra. Ele chega para esse macaco, que era Hanuman, e tira um bracelete maciço de ouro que ele tinha no braço e dá para ele como lembrança. E Hanuman, macaco que era, cheira o bracelete, quebra, mastiga, quebra de novo, joga aquilo fora e diz: Senhor, isso era uma enganação, parecia ter valor, mas não tinha valor nenhum. E aí um dos generais de Rama, que estavam ao lado dele, Vibhishana, diz: você é um louco, macaco. Por que isso aí não tem valor? Isso era um bracelete de ouro maciço. Aí Hanuman diz: não tem valor porque não tinha escrito o nome de Rama em lugar nenhum. E aí Vibhishana diz: então você deveria jogar o teu corpo fora também, macaco. E aí ele vai com as unhas afiadas dele de macaco e rasga o próprio peito e abre. E quando você olha dentro do peito dele, não havia um único osso, única veia, uma única artéria, nada que não tivesse escrito com letrinhas: Rama, 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 Rama. Não havia nada dentro dele que não houvesse escrito Rama. Eu gostaria, às vezes, como imagem, eu sempre lembro dessa passagem linda, de como imagem, imaginar que dentro de mim está, em cada vértebra, em cada veia, escrita a minha missão, o que eu sou, onde eu quero chegar com tudo isso, esse sagrado que ilumina a minha vida, que dá sentido. Então, essas histórias, elas são belas, e os indianos sabem muito bem disso, né? Que criam imagens. Quando eu quero imaginar como eu gostaria de ser, eu me imagino abrindo meu peito, que nem Hanuman. E dentro dele, gravado em cada vértebra, o nome do ser a quem eu sirvo. É, isso aí. Eu vou fazer uma pergunta de mãe. Nessa fase que a gente vive. E essa pergunta eu vou dedicar para a Melina, minha amiga que pediu. A gente vive num processo de educação complicado. Assim, que sou mãe de 2 adolescentes, uma de 17 e de 14. Estão inseridos num contexto... É muito pesado o estudo desses meninos hoje. É uma coisa meio, sabe? Eu fico vendo, com todo respeito às escolas, alguns professores dentro da escola fazem diferente, mas tem muito aquele negócio do cavalo, quando coloca aqui, você não olha para o lado, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E eu ainda brinco assim, quando eu toco o celular no meu consultório, que é da escola, eu atendo com taquicardia, porque ou bateu, ou apanhou, ou cortou a cabeça. Ninguém te liga e fala assim: meus parabéns, você está criando um ser humano do bem. Não, sempre é um problema, mas é verdade. Até uma dica para as escolas, ligar para as mães um dia: você está de parabéns. Não tem isso, não dá tempo de ter esse olhar. Então eu acho que a gente está nessa transição de que a gente volta, muitas pessoas estão vendo, principalmente com a pandemia, o que de fato é esse fio que nos segura de valores que são importantes, mas só que a gente tem que dar certo, você tem que dar certo, você tem que entrar nesse mercado de trabalho competitivo, e a gente até pode perguntar o que é dar certo. E as mães no meio disso tudo. É, complexo. É para outra entrevista essa? Não só as mães, né? A sociedade está toda um pouco baratinada, sem saber exatamente onde quer chegar. E é incrível que a gente possa... Às vezes acontece comigo, ao longo desses anos como professora, dos pais virem me pedir as coisas mais insólitas para ajudá-los na criação dos seus filhos. E muitas vezes já recebi pais me pedindo para fazer o filho brincar menos com joguinho. Porque joguinho é um vício, ele para de viver para viciar naquele monte de telas, não sai daquilo, enfim. E um dia eu fui olhar o tal do joguinho para entender por que o menino gostava tanto. Tive que examinar, porque eu não tinha resposta para dar aos pais, sem saber por que o menino gostava tanto do tal do joguinho. E aí eu fui ver uma coisa bastante interessante. O jogo, quando você liga ele, a primeira coisa que você tem que ter é um propósito. Onde você quer chegar com aquilo? Então, Super Mario, por exemplo, desculpem, mas é o único jogo que eu conheço. Eu amo Super Mario. É o único jogo que eu conheço. Zerei. Você liga aquilo, você tem que saber que você vai salvar a Princesa Peach. Imagina você entrar no jogo e não saber o que você está fazendo ali dentro. Que caos seria.
E nós estamos meio perdidos porque a gente não sabe o que está fazendo na vida. Não tem um objetivo, não tem um propósito. Queremos salvar o quê? Quem? A nós mesmos, ao outro, a natureza, a vida? O quê? O que nós viemos salvar? O que nós viemos dar à luz? Não temos propósito. Imagina um jogo sem propósito. O que eu percebo é que o jogo está ficando interessante porque ele está copiando os atributos da vida. Outra coisa que eu acho interessante, o menino, quando quer ser um bom jogador, ele vai lá no tutorial e aprende com aqueles que jogaram bem o jogo, né, que souberam jogar bem. Poxa, a vida está cheia de pessoas que souberam viver bem. Houve grandes homens na história. Por que a gente não pode aprender com eles? A arte de viver, por que não pode aprender? Bom, se você tem um problema no seu televisor, você chama um técnico. Se tem problema de saúde, você chama um médico. Agora, em relação à arte de viver, todo mundo se acha doutor? É mais complicado. Mais complicado. Carl Jung costumava dizer que é preferível, é mais fácil um homem começar do zero, desenvolver uma tecnologia que o leve à lua, do que começar do zero e desenvolver um conhecimento que o leve ao interior de si mesmo. É mais difícil. E se a gente pode aprender de quem viveu bem, por que não aprende? No jogo aprende, vai para o tutorial. No jogo, quando tem vários níveis de dificuldade, o jogo é até mais caro. Não é isso? É verdade. Você não dê um jogo fácil para um menino, que ele vai ficar com raiva de você. Ele gosta de jogo difícil, porque ele vai atingir outros patamares de perícia e vai esnobar para os amiguinhos. Eu cheguei no nível 5. Tá? Ele gosta, as dificuldades o estimulam. Na vida, as dificuldades a gente corre delas. Senta e chora. E quer empurrar para o lado e não quer viver. E não cresce nunca, não passa para outro patamar de perícia. E nem nota isso. Adorei. Melina, deixa seu filho jogar. No jogo você tem lá um monte de ferramentas. Precisa de uma coordenação motora danada, né, para mexer naqueles botõezinhos, aquelas coisas todas. E você dá um pulo, o Super Mario cai atrás do bandido, pega ele pelas costas, aquela confusão. A vida, nós viemos com um monte de botões e ferramentas, de criatividade, de bondade, de empatia, de generosidade, de inteligência. Se a gente não sabe manejar essas ferramentas, não consegue jogar direito. Não consegue pular e cair atrás da adversidade e pegá-la pelas costas. Não consegue melhor saída nas dificuldades. Não consegue a maneira mais criativa de resolver os problemas. Nós não desenvolvemos o domínio das ferramentas na vida. Por isso ficamos sempre derrotados. Você percebe que o joguinho se tornou interessante porque copiou os atributos da vida? Totalmente. A vida se empobreceu. E eu disse isso para esse pai: olha, traz os atributos da vida de volta para a vida, que o seu filho vai gostar dela. Porque senão a vida está tão insípida que ele vai fugir dela o tempo todo. Se não for para joguinho, pode ser para coisa pior. Se ele não for roubado por joguinhos, pode ser para coisa pior. Por coisas piores. Porque a vida se tornou insípida. Então, o que eu percebo é isso, do que você estava falando. Né? Ninguém tem muita orientação, porque o que você está falando é óbvio se a gente soubesse bem o que é educar. Que tem a ver com formação e com informação juntos, não uma só. Se a gente soubesse que tipo de ser humano a gente está querendo formar, onde a gente quer chegar com isso. Mas para quem não tem um objetivo, não sabe que tem que salvar a princesa Peach, fica muito difícil saber o que vai fazer no meio do caminho. Nós estamos todos meio perdidos. Eu preciso... A gente conversa muito, eu ficaria aqui horas. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Se essa árvore aqui fosse uma árvore que tivesse um guarda ali na porta e o Cristiano seria esse guarda e falasse assim quando você entrasse: você só pode entrar com uma coisa. O que você traz aqui para baixo da árvore? O que eu trago para baixo da árvore? Meu coração, com certeza. O coração que contém todos os mistérios que eu conheço e os que eu não conheço também. Os que estão adormecidos, os que estão despertos. Existe uma frase de um filósofo que eu gosto demais, acho muito bonito, uso muito nas minhas palestras, que ele diz: você deve perder o seu coração durante o dia, depois ir em busca dele. E você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Então perde o seu coração no trânsito, perde o seu coração na hora que você estaciona o carro, na hora que você abre a porta do elevador, na hora que cumprimenta as pessoas, sai deixando seu coração impresso ali. Você vai depois olhar e vai ver que o seu coração é o coração de todas as coisas. Em tudo havia uma parte de você. Em tudo havia algo que você atesourou. Em tudo havia vida. Então, se você está em algum lugar, não se esqueça de levar junto o seu coração. Deixa o carimbo do seu coração em cada degrau da escada por onde você passou. Que lindo.
Professora, nas minhas conversas com o meu ego, quando ele me perguntava se eu ia me sustentar aqui do lado, ele, na verdade, ele afirmava, você não vai se sustentar lá. E, de fato, eu escutei ele alguns momentos e fiquei apreensiva, assim. Me preparei muito para estar aqui, para que eu não chegasse com medo, que eu não ficasse ansiosa e que, principalmente, eu não fechasse aquela porteira arrependida por não ter falado alguma coisa. Então, eu realmente me abri aqui. E eu me estruturei para tentar te sustentar. E o que me sustentou aqui não é o que eu sou hoje, é o tamanho que eu quero ser. Isso que me sustentou. E que se algum momento eu titubeasse aqui, que eu tivesse dúvidas, eu trouxe cada uma dessas pessoas que estão aqui, que eu não preciso conversar, que eu tenho certeza que elas mandam para mim assim, você é capaz. São pessoas muito especiais. Então eu estou muito feliz por ter me sustentado ao seu lado. Da minha forma verdadeira. Você tem uma construção muito grande. Alguns tijolos aqui, se eu rasgar, estão escrito Lúcia. Se eu rasgar o peito, vão estar escrito Lúcia. Então, minha gratidão, assim, minha e dessa árvore. Que eu siga, assim, você é mais uma confirmação que é um caminho que eu não quero deixar que ele exista. Eu tenho uma coisa para te entregar, que eu quero que você leve e tenha um lugar especial, que você leve essa energia da árvore. Eu não queria me emocionar desse tanto, mas... Então isso aqui é que você leve a luz da árvore para sua casa e guarde num lugar especial. Que lindo! Para que você não esqueça que você esteve aqui, que eu tenho certeza que isso que você deixou aqui, a árvore nunca vai esquecer, essas pessoas que estão aqui vão ficar marcadas. Muito obrigada. Agora eu deixo para você, que eu já te falei que eu fico horas te escutando, então que você feche da forma que você... Assim, eu sou uma privilegiada, porque eu me sinto aqui como representando milhares de pessoas que gostariam de te dar um abraço e te falar assim, obrigada por ter me transformado. Não só brasileiros, eu acredito. Quero que você receba toda essa energia. Vou te dar um abraço no final, mas eu queria que você finalizasse. Muito obrigada. Eu não sei por que razão exatamente, mas me deu vontade de contar para você, para vocês que nos ouvem, um sonho. Então vamos lá. Um sonho que tive em uma ocasião que foi tão forte, tão nítido, que para mim foi como uma experiência. Eu sonhei que por alguma razão eu estava grávida e não queria que a criança nascesse, não sei por que razão. Estava assustada em um determinado lugar e começava a sentir as dores do parto. Mas a dor maior é que eu segurava a minha barriga e não queria de jeito nenhum que aquela criança nascesse. Então a dor do parto vinha e a dor que eu fazia para tentar reter aquele parto era ainda muito maior. E eu, num determinado momento, me dava conta que eu estava tentando impedir algo que seria bom, que seria belo, que iluminaria a minha vida e que por alguma razão eu não queria deixar que aquilo nascesse. E eu fiquei com essa associação desse sonho, que as minhas piores dores são alguma coisa muito bela que eu não estou querendo deixar nascer. Como a vida é toda simbólica, sempre que me vem uma dor, me vem essa lembrança. Algo belo que eu estou tentando reter e não deixar nascer. E eu espero passar para vocês essa sensação, que a maior parte das nossas dores é você ali segurando o parto, impedindo que ele aconteça. E que a gente tem muita coisa bonita para dar à luz ainda, com ar craseado, presentear a luz. Temos, sobretudo, a nós mesmos, cada vez mais despertos, cada vez mais completos. Ainda não terminamos de fazer o parto de nós mesmos, para presentear essa nossa vida à luz. Quanto mais o fazemos, mais justificamos a nossa presença na vida. E é isso que eu gostaria de deixar. Te agradeço muito por essa experiência tão bonita, essa árvore linda, esse lugar tão agradável. E conte comigo sempre. Parabéns pelo seu projeto e conte comigo sempre. Muito obrigada. Posso dar um abraço? Claro.